Olá, pessoal, boa tarde. 16 horas, né? 4 horas da tarde, horário aí de Brasília. Nós estamos começando aqui mais uma feira de carreira, aqui com oportunidades especiais. Para quem não me conhece, o meu nome é Renato, né? Sou pessoa com deficiência visual, né? Vou fazer aqui uma breve descrição minha. Eu sou um homem de meia idade, de pele morena ou parda, como prefiram. Sou careca, estou usando um fone de ouvido de arco aqui nas duas orelhas, né? Tenho olhos castanhos claros, estou usando uma camiseta polo e estou com um fundo de tela aqui do Oportunidades Especiais, né? Muito obrigado aí por todo mundo, para todo mundo que sempre reserva essa hora para a gente falar de empregabilidade das pessoas com deficiência, né? A feira de carreira é um momento bem bacana que nós trazemos sempre aqui excelentes empresas com oportunidades bem legais para todo mundo que vem buscando o seu espaço, né, no mercado de trabalho. Então, é uma hora, né, que a gente passa aqui que voa de fato. Nós vamos até às 17 horas, né? Então, aproveitem bem esse tempo. Nós, na segunda metade do nosso encontro aqui, mais ou menos, a gente tem uma profissional que vai responder as perguntas mais relevantes aí que vocês mandarem. Então, procurem mandar sempre pelo chat, tá bom? Que as perguntas mais relevantes vão ser selecionadas. Nós estamos aqui também com a equipe do Oportunidades Especiais, o João, fazendo o nosso evento aqui acontecer, né, na nossa parte técnica. Também a Patrícia, que é a nossa intérprete de Libras. Então, muito bacana a gente, mais uma vez, mais uma feira de carreira aqui com as pessoas que vão chegando, né? E a empresa hoje que está aqui com a gente é a Pague Menos, né? A rede de farmácias Pague Menos. Então, uma marca bastante grande, uma empresa bem grande. E hoje nós temos aqui uma equipe, né? Os profissionais que vão falar um pouquinho tanto da Pague Menos como também das oportunidades ali que vêm sendo ofertadas, né, na empresa. Então, aproveitem bem esse tempo. A gente sabe que todo mundo que está aqui, né, é por um motivo bem bacana. Muitas pessoas que querem empregar e muitas pessoas que querem também a sua oportunidade aí nas mais diversas áreas. Então, eu acho que para começar, a gente pode chamar aqui a Roberta, né? Roberta, muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo, pelo tempo da sua equipe aqui com a gente. Vou deixar você super à vontade para se apresentar, tá bom? Boa tarde, querida. Boa tarde, Renato. Boa tarde a todos. Eu sou Roberta Siqueira, sou coordenadora de recrutamento e seleção aqui da farmácia Pague Menos. Vou me descrever também. Sou uma mulher de cor parda, cabelos longos e castanhos. Estou vestida com um blazer branco e ao fundo estou aqui numa sala da empresa. Então tenho algumas janelas. E é um prazer imenso, pessoal, estar com vocês na nossa feira de carreiras para pessoas com deficiência. Quando a gente fala da Pague Menos, hoje vocês vão conhecer a nossa cultura, os nossos valores, as nossas oportunidades, vão saber um pouco mais sobre o nosso jeito de ser. Essa é a proposta desse momento, então fiquem à vontade. No final, nós vamos abrir para perguntas e respostas também. Quando a gente fala da Pague Menos, ela começou em 1981, quando o nosso fundador, seu Deus Marco Queiroz, nasceu aqui em Fortaleza, no Ceará. Ele construiu a primeira farmácia. E o objetivo principal era levar a saúde e bem-estar aqui para todos os brasileiros, né, de uma maneira geral. E essa história ela só começou aqui, mas hoje ela é uma história que tem no Brasil inteiro. Então nós estamos presentes em todos os estados e no Distrito Federal. Somos uma das maiores redes de farmácia do Brasil. Atualmente estamos com 27 mil colaboradores, mais de 1.600 lojas. Então temos muitas oportunidades. Por isso que a gente fala que nós somos um time de gigantes, né? Por conta dos números que cada vez mais cresce. Quando eu falo da nossa farmácia, a farmácia Pague Menos, eu falo
muito da cultura também. Para nós, a cultura é que é o alicerce principal para dar certo, né? Para a gente expandir tanto. Então, nós temos hoje valores que norteiam os nossos comportamentos. Então, valores aqueles que a gente espera que todos os nossos colaboradores tenham. Então, por isso que eu venho trazer aqui um pouco para vocês de quais são esses nossos valores. Então, temos o valor de valorização humana, que é ser gentil com as pessoas, o foco no cliente, a questão da integridade, sustentabilidade, inovação, resultados e também a questão ali de integridade e confiança. E nosso modelo de negócio hoje, ele não é só a questão de medicamentos, né? Que hoje você vai na farmácia, você olha e só tem medicamentos? Não, a gente tem medicamentos, tem produtos de beleza, tem manipulados e temos um modelo que oferece uma clínica e farma que oferece vários serviços de saúde. São mais de 60 protocolos clínicos que nós oferecemos também para os nossos clientes. Um dos nossos slogans aqui, das nossas frases, é gente que cuida da gente. Então, por isso que além de medicamentos, temos também dessa rede de atendimento individualizado em cada uma das nossas farmácias. E um dos pontos, pessoal, que estamos aqui é para falar também de diversidade. Quando a gente fala de diversidade, diversidade não é exclusivamente aqui ter números, mas ter um ambiente seguro, falar de pessoas, não só de uma pessoa, mas falar de todas as pessoas, é ter políticas e práticas que estejam alinhadas com a nossa cultura também. Então, hoje, além de vocês conhecerem a nossa história, conhecer a nossa cultura, vocês vão também ter conhecimento sobre as nossas práticas de diversidade. E por isso, pessoal, finalizando um pouco a minha fala, para mim é um super, assim, um carinho estar com vocês, falar um pouco mais da empresa, apresentar a Pague Menos. Agora eu vou passar a palavra para a Amanda. A Amanda vai falar sobre as oportunidades, onde encontrar ali as oportunidades de emprego. Fiquem à vontade, porque no final nós vamos abrir para perguntas. Amanda, é com você. Obrigada, Roberta. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Amanda, sou analista sênior de recrutamento e seleção aqui na PagMenos. Eu sou uma mulher branca, eu estou vestindo uma blusa vermelha, sem mangas, tenho cabelos encaracolados, cor vermelha, são longos, e o meu fundo de tela aqui, eu estou numa sala onde tem algumas janelas aqui atrás. Hoje eu gostaria, pessoal, de compartilhar com vocês um panorama rápido sobre o perfil de vagas hoje que a gente trabalha atualmente aqui no nosso time de gigantes, né, que é assim que nós nos autodenominamos. E a gente hoje divide as nossas oportunidades por unidades de negócio, né? Hoje nós temos 4 unidades de negócio, que seria nosso canal de televendas, o administrativo, o nosso centro de distribuição e as nossas lojas, né? Começando por o nosso televendas, né? Essa área, pessoal, é ideal para quem gosta de se comunicar, que tem um perfil comercial, que é dinâmico, que tem fluidez ali na sua conversação, né? Esse trabalho ele é feito por telefone, em um call center, certo? Com qualquer atendimento ao cliente, onde ali é ofertado tanto produtos como suporte também nas compras desse cliente, né? É muito importante, pessoal, eu frisar aqui um requisito que a gente pede, que é a formação, né, em farmácia, a formação completa, ou em andamento, porque essa pessoa vai ser ali a ponte, o elo, né, entre a venda do televendas e as nossas lojas, mas também ela vai ter vai ser todo um suporte ali de tira dúvidas para os nossos clientes. Então, é assim, imprescindível que essa pessoa tenha essa formação ou em andamento ou completa em farmácia, tá? Essas vagas, elas são presenciais em Fortaleza, tá bom? Já as oportunidades da nossa unidade administrativa, a gente tem um leque de possibilidades, né? A gente tem vagas tanto aí no setor de RH, como financeiro e como no setor de marketing. São funções que envolvem aí desde apoio a processos internos, né? Até suporte aí a sistemas, né? Sistemas de baixa e alta complexidade. Essas vagas, elas vão desde ali de vagas operacionais, né? Até vagas mais estratégicas ali, como vagas de coordenação e de gerência, né? O que que a gente valoriza, o que que a gente preza nessas vagas, né? A gente preza ali por pessoas detalhistas, comprometidas e com bastante vontade de aprender. Então, acho que vontade de aprender ali e esse comprometimento, ele vem ainda acima ali do detalhismo, né? A gente preza muito por isso, a gente preza muito por essa paixão, essa vontade de aprender, e a gente somos a empresa perfeita para isso, a gente dá um match muito bacana com essas pessoas que têm essas especificidades.
As vagas relacionadas aos nossos centros de distribuição, pessoal, elas são tanto administrativas como operacionais, né? Elas envolvem ali funções desde separação de produtos, conferências de mercadoria, controle de estoque, né? E conferência ali nos nossos fluxos de distribuição. Hoje a gente conta com 9 centros, né, de logística, né? Por exemplo, aqui no Ceará a gente tem Fortaleza e em Aquiraz, né? A gente tem em Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, nós temos em Simões Filhos, na Bahia, Benevides, Pará, São Luís, em Contagem, em Minas Gerais, e Hidrolândia, em Goiânia. Também temos em São Paulo, tá? Lá em Guarulhos. É um ambiente muito dinâmico, né, com processos bem definidos e oportunidades muito, mas muito grandes de crescimento mesmo. Mais uma vez, a gente prezando sempre aí para a galera que quer aprender, que quer fazer uma carreira muito linda na PagMenos, certo? Por fim, e não menos importante, né, o coração do nosso negócio, que são nossas lojas. É na operação onde a gente tem a maioria das nossas vagas, gente, é espalhada por todas as cidades e estados do país, tá? E aqui a gente vai ter vagas focadas em atendimento ao cliente, operação de caixa e apoio em geral. Além disso, a gente vai ter vagas para pessoas farmacêuticas, que é uma área técnica, que está sendo cada vez mais o foco da nossa companhia, né? Para essa vaga de pessoa farmacêutica, é uma área, gente, é uma vaga, né, específica que exige muita proatividade, exige muita simpatia e disposição para trabalhar com o público externo, né? Não só a vaga da pessoa farmacêutica, mas da pessoa que vai ficar ali nas nossas frentes de loja, né? Essa pessoa precisa ter essa simpatia, precisa ter essa paixão por atendimento, paixão pelo cliente, isso é importantíssimo, isso a gente não abre mão, tá? As nossas equipes, pessoal, elas são treinadas desde o início ali para acolher, encantar o cliente, trabalhar em conjunto. E a gente tem buscado cada vez mais, né, nos adaptar e adaptar os nossos espaços, as nossas funções para incluir aí, para ter de fato a inclusão real, para ser realmente um espaço 100% inclusivo, certo? Então, assim, pessoal, de maneira geral, cada vaga, ela vai ter ali os seus requisitos, né, tanto técnicos como comportamentais, certo? Então, é por isso que é muito, muito importante que cada um de vocês, ao se candidatar, ao ver nossas oportunidades, prestem bastante atenção ali nos pré-requisitos da vaga, tá? Para que a gente consiga evoluir de uma maneira muito bacana. E eu espero que cada vez mais vocês consigam se candidatar nas nossas oportunidades. Eu fico muito feliz quando eu entrevisto pessoas para Pague Menos, principalmente pessoas ali que têm uma necessidade especial específica, e eu fico muito feliz. Eu quero que a gente continue assim cada vez mais, tá bom? Mila, é com você. Oi, gente, tudo bem? Queria agradecer ao time de oportunidades especiais por dar esse espaço, criar, né, esse espaço dessa feira. Eu acho que está sendo um momento rico onde a gente pode trocar, né? Já vi que algumas pessoas estão mandando aí dúvidas, pelo chat. Em breve a gente vai chegar aí nesse momento, tá bom? Mas vou me apresentar, eu sou a Mila, faço parte do time de sustentabilidade aqui na Pague Menos. Sou uma mulher branca, estou vestindo uma blusa verde, tomara que caia, com mangas médias, tenho um cabelo moreno, né, castanho, iluminado, médio também, e no fundo da minha tela tá aparecendo aqui a imagem de vários colaboradores e tem uma frase: pessoas simples em missões extraordinárias, né, que é algo que a gente acredita muito aqui dentro. E também tem um selo da GPTW, que a gente foi certificado recentemente com esse selo pela Great People, né? Great Place to Work, perdão. E aí, para falar um pouquinho, complementar o que a Roberta e o que a Amanda trouxeram para vocês, né? Aqui as nossas oportunidades elas são infinitas, né? A gente é uma empresa que está em todos os estados do país, a gente tem muita oportunidade em várias cidades, né? A nossa plataforma principal de recrutamento, só para vocês também terem ciência, é a GUP, e algumas vagas a gente traz aqui para oportunidades especiais. Inclusive, eles já estão colocando também aí no chat o link para vocês irem direto nessas vagas específicas que estão em oportunidades especiais. A gente não consegue colocar todas por uma questão de operações mesmo, mas
vocês podem entrar em contato conosco, se inscrever através das vagas de oportunidades especiais e também através da vaga da GUP, tá bom? Mas para falar um pouquinho sobre práticas de inclusão, né, e a jornada que a Pague Menos vem fazendo ao longo desses anos, só para vocês terem um contexto, a gente hoje tem 5 frentes prioritárias, certo? A gente tem como frente prioritária mulheres, pessoas pretas, pessoas com mais de 50 anos, pessoas LGBTQIAPN+, e pessoas com deficiência, certo? Então, trazendo um pouquinho do que a Roberta falou aqui com vocês, né, sobre a nossa cultura e os nossos valores, quando a gente fala de boas práticas de inclusão de pessoas com deficiência, isso está diretamente relacionado com o valor de valorização humana, certo? Porque a gente busca justamente respeitar as diferenças, as individualidades, né, das outras pessoas, né? A gente busca a equidade, certo? Seja em oportunidade, seja em desenvolvimento aqui dentro, e isso também se conecta não só com valorização humana, mas com ética e integridade também aqui dentro do nosso negócio, certo? Então, a gente sempre buscou engajar, promover ativamente esse espaço amplo de escuta, mas também de representatividade para essas diversidades, né? Com espaços de debate, né? Como os grupos de afinidade, com treinamentos, conscientização, né? E eu acredito até que o Oportunidades Especiais vem sendo esse parceiro próximo da Pague Menos. O Renato, inclusive, já participou de algum desses momentos com as nossas lideranças, com os nossos colaboradores. Então, a gente quer trazer esse ambiente para os nossos colaboradores para que, de fato, a gente consiga ter ali a inclusão sendo de forma efetiva, concretizada. Tá? Então, isso faz parte desse empoderamento que a gente quer para o nosso time de gigantes por meio dos nossos programas de inclusão. Atualmente, a gente tem mais aí de 1.000 pessoas com deficiência no nosso quadro geral de colaboradores, mas a gente, obviamente, um número por um número, isso para nós não tem não é o cerne da questão. A gente quer muito mais, a gente quer ter essa representatividade dentro do nosso quadro, porque a gente é uma empresa que está presente em todos os estados do Brasil, a gente sabe que a gente representa a nossa sociedade. Isso perpassa também de ter pessoas com deficiência, profissionais com deficiência dentro do nosso quadro de colaboradores, seja em qualquer uma das unidades que a Amanda citou aqui com vocês. Certo? Então, desde 2021, a gente vem desenvolvendo algumas iniciativas dentro da empresa, voltada para esse público, né? E a nossa intenção é de sempre estar desenvolvendo cada vez mais. E isso passa, obviamente, por contratar essas pessoas diversas e entender aquilo que a gente tem de oportunidade na nossa empresa e poder atuar junto a vocês, né, dentro dessa realidade, certo? É, eu queria trazer um pouquinho dessa visão para vocês do compromisso que a gente tem, né? Nós temos políticas, nós temos materiais, é, que reforçam esse compromisso da Pague Menos. Fazemos parte aí da rede empresarial pela inclusão social, né, de pessoas com deficiência, a REIS, e que vem nos ajudando também em materiais, seja em cursos, seja em palestras, enfim, né? Então, queria dar essa visibilidade para vocês também de que a acessibilidade, que a inclusão, a representatividade é algo que também está no radar aqui da Pague Menos e que a gente tem iniciativas sim para colocar em prática, certo? E tem algumas coisas que você trouxe, Mila, que eu não gostaria de perder aqui Uhum, na sua fala, né? Que assim como a fala da Amanda e também a fala da Roberta, sim, foi uma fala muito legal, foram falas bem ricas nesse sentido. Quando a gente está falando desse processo de inclusão das pessoas com deficiência, para uhum, mim,
eu aqui, Renato, que estou relativamente próximo, que já participei de outros eventos com vocês, né? Que já tive a oportunidade de conversar com gestores, outros eventos que a gente fez também com setores operacionais, né? As possibilidades de trabalho para as pessoas com deficiência dentro da rede de farmácia Pague Menos, assim, são oportunidades bacanas, são oportunidades muito legais, porque quando a gente fala em representatividade, a gente não está só dizendo, como vocês agora muito bem colocaram, falando de números de pessoas que estão aí trabalhando com vocês, mas sim da qualidade do trabalho que é feito. E no caso da pessoa com deficiência, essa representatividade, no caso de vocês, ela pode ser bastante plural. Então, vocês têm pessoas com deficiência trabalhando em setores diferentes, em áreas diferentes, com atividades e funções diferentes. E, como a gente sabe, né, uma coisa que é pressuposto, mas a gente tem sempre que lembrar, essa empregabilidade é sempre uma via de mão dupla. Não adianta a empresa ser a empresa mais aberta, mais inclusiva do mundo, se, por outro lado, nós não tivermos, né, se a gente não tem pessoas com deficiência que estejam de fato querendo trabalhar, buscando as oportunidades, com vontade de crescimento. Então, eu estou aqui para reforçar e para ratificar tudo que as meninas trouxeram até aqui, né? Que a Pague Menos dá, de fato, oportunidades para as pessoas não só entrarem no seu quadro de colaboradores, né, mas também de crescimento, porque embora algumas vagas até sejam mais específicas, nós temos, né, outras oportunidades aqui que são de setores diferentes, em várias oportunidades diferentes. Então, para a pessoa que chega e quer trabalhar e quer performar e atingir as suas metas e ter uma postura colaborativa dentro da empresa, essa pessoa é bastante valorizada, né? Mila, Amanda, Roberta, né? Perfeito. Muito obrigada, Renato, pela tua contribuição. E é exatamente isso, né? E uma coisa que também você falou, que eu fiquei pensando, né? Hoje a gente tem, de fato, pessoas com deficiência em todas as nossas unidades de negócio e em diferentes níveis hierárquicos, tá? A gente tem colaboradores que estão, obviamente, na operação, certo? Nos cargos iniciais, estágio, aprendiz, assistente, analista. Mas a gente também tem cargos mais estratégicos, né? Entrando ali para coordenação, supervisão, gerentes, né? Nós temos gerentes de loja na nossa operação. Então, isso é super bacana também para trazer essa visibilidade dentro da nossa empresa e fazer com que isso não seja apenas até aqui, né? A gente quer muito mais, né? A gente quer sim ampliar esse escopo aqui de pessoas que estão dentro da nossa empresa, que fazem parte dela, que também acreditam na Pague Menos, né? E uma outra coisa que você falou e que é verdade, né? Aqui dentro tem muita oportunidade, né? De se desenvolver, né? De também conseguir ampliar a sua carreira, né? Seja em expertise, seja em conhecimento técnico mesmo, ou até de aprender sobre liderança, enfim. Então, Uhum. as oportunidades, elas também são muito grandes Porque isso é aqui dentro da nossa importante para empresa. quem chega também, sabe, Mila? É muito importante para pessoas com deficiência, quando chegam em uma empresa para trabalhar, perceberem, verem que lá tem outras pessoas com deficiência que já trabalham há 2, 3, 5, 10 anos e que tiveram oportunidade de crescimento. Sim, Isso mostra que a empresa não pensa as pessoas com deficiência apenas como pessoas em cargos iniciais ou portas de entrada, que a gente sabe que a maioria das oportunidades em todas as empresas são os cargos operacionais, são as portas de entrada, mas pensar pessoas com deficiência só para essas oportunidades iniciais não é bacana. As empresas acabam tendo problema de retenção com o tempo. Então, no caso de vocês, isso é uma coisa legal porque as pessoas sabem que lá
trabalhando bastante, performando bem, mostrando interesse, a oportunidade de crescimento existe, né, Mila? Perfeito, exatamente isso. É, a gente gosta muito de, sempre que tem uma oportunidade interna, a gente dá prioridade para as pessoas que estão conosco, certo? A gente quer fazer esse movimento cada vez mais para que a gente possa desenvolver as nossas pessoas, né? E como a gente é varejo, né? Acho que o coração do nosso negócio são as nossas pessoas, então não tem como não pensar nisso. Uhum. E uma pergunta que sempre as pessoas fazem aqui, eu acho que eu sei que já já vocês vão abrir aí para algumas perguntas, né? Mas assim, as pessoas perguntam nesse período aqui pós-pandemia, né, de 2020 para cá, 2021, as oportunidades que ou são híbridas, ou são remotas, ou são estritamente presenciais, que a gente sabe que grande parte das oportunidades são 100% presenciais, mas no caso de vocês, tem oportunidades que são híbridas ou que são remotas? Como é que isso funciona dentro da Pague Menos? Pronto, eu vou pedir para a Roberta responder essa pergunta. Oi, pessoal. Renato, todas as nossas oportunidades hoje elas são presenciais, até por conta do nosso modelo de negócio, né? Estamos em farmácia, a farmácia está ali acontecendo no momento o cliente está lá sendo atendido. Aqui na matriz estamos oferecendo soluções para atender ali o público que está na linha de frente e os CDs. Então, todas as nossas oportunidades elas são presenciais. Um ponto importante que eu gostaria de reforçar é que hoje nós temos uma página de carreiras interna, então todas as nossas vagas, independente de qual nível, independente de qual é a posição, elas são divulgadas internamente e os nossos colaboradores, eles podem se candidatar e a partir daí a gente participar também de um processo interno. Então todo mundo que participa, que trabalha aqui conosco, tem acesso a essas oportunidades e podem participar desses processos também. Nós não fazemos distinção ali de qual vaga vai para a página de carreiras. Hoje nós temos só uma, que é a página externa, que está mesmo da mesma forma da interna. Então, isso é um momento, é uma oportunidade das pessoas olharem ali as oportunidades que tem aqui dentro e participarem também dos processos seletivos. Muito bacana. E Uhum. eu estava lembrando aqui, em alguns dos nossos encontros de treinamentos com os gestores, né? Também do trabalho bacana que vocês vêm fazendo, que é de preparação, conscientização dos próprios gestores para a contratação de profissionais com deficiência, porque a gente sabe que no senso comum a gente tem muito assim esse estereótipo da pessoa com deficiência de uma forma meio negativa. Então, quem nunca trabalhou, quem nunca estudou, quem nunca conviveu com pessoas com deficiência, muitas vezes tem aquela ideia equivocada de que a pessoa com deficiência é uma pessoa que precisa ser cuidada, olhada, tutelada, né? E esse tipo de postura não cabe, principalmente quando nós estamos falando do mundo corporativo. Nós preparamos muito, pessoal, junto com a Pag Menos, também esse letramento dos próprios gestores para que eles tenham cada vez mais e melhor essa consciência de que colaborador com deficiência, colaboradora com deficiência, vai ter a sua característica respeitada, a sua característica da deficiência olhada, discutida, mas isso não significa que você vai trabalhar menos, não significa que você não vai ter uma oportunidade de fato de trabalhar como as outras pessoas trabalham. Os gestores estão sendo cada vez mais preparados também para entenderem essa questão de um ambiente colaborativo, um ambiente que seja saudável também para promover essa diversidade para as pessoas com deficiência. Então, isso significa que, dentro da Pague Menos, as pessoas estão cuidando muito dessa cultura inclusiva, que hoje a gente pode dizer, Roberta, Amanda, Mila, que faz parte muito já do DNA de vocês, né?
Perfeito, Renato. E muito bom a sua fala, porque não fica apenas no discurso, né? Fica também em números. Uma iniciativa muito importante que foi realizada esse mês é a contratação de jovens aprendizes, PCDs, com jovens aprendizes que possam ali nos atender como aprendizes, para que a gente garanta ali o desenvolvimento desse público, garanta um programa de aprendiz voltado para as orientações iniciais e que essas pessoas possam participar dos nossos processos seletivos futuros. Então, nesse mês de setembro, entra uma turma de 25 aprendizes, que são pessoas com deficiência, para que possam participar desse programa de porta de entrada, para nos atender futuramente nas nossas vagas efetivas. Então, por que essa iniciativa? Justamente para formar essas pessoas, para desenvolver essas pessoas, olhando nessa questão cada vez mais da inclusão. Então, é um ponto que faz muito sentido para a gente, não só ter um número, mas ter também esses resultados e essas iniciativas no dia a dia. E, Roberto, é muito importante isso que você trouxe, porque você me fez lembrar de uma informação que eu adoro compartilhar aqui diretamente para as pessoas com deficiência, né? Porque muita gente não sabe. Nos últimos anos, a legislação referente ao BPC, aquele benefício de prestação continuada, quem recebe, a legislação ela mudou. Então, hoje, quem entra na empresa como jovem aprendiz e recebe o seu benefício de prestação continuada, uma vez sendo efetivado, efetivada e fazendo parte diretamente do quadro de colaboradores, a pessoa pode manter o seu BPC durante aí pelo menos uns 2 anos. E aí varia caso a caso e tudo mais, mas antes as pessoas tinham que, indo para o mercado de trabalho formal, abrir mão do seu BPC imediatamente. Hoje não, hoje como um incentivo para a empregabilidade, porque o emprego é o que tira de fato as pessoas da condição de vulnerabilidade social, de miserabilidade, né? Então, quando a pessoa vai para o mercado de trabalho, ela pode manter o seu BPC ainda por um bom tempo. E isso, na prática, ajuda a gente na empregabilidade de qualidade das pessoas com deficiência. Perfeito. Eu vou pegar aqui agora, Renato, algumas perguntas, tá bom, do chat, para a gente já começar a responder. Maravilha. O André, ele perguntou aqui, onde fica o centro de distribuição, né? Onde fica o CD? É, André, a Amanda, quando ela comentou, ela falou onde fica localizado alguns dos nossos CDs. E aí eu vou repetir aqui para você, tá bom? A gente tem em Fortaleza, no Ceará, temos em Aquiraz, no Ceará também, temos em Jaboatão dos Guararapes, temos em Simões Filho, na Bahia, em Benevides, no Pará, São Luís, no Maranhão, Contagem, Minas Gerais, e também nós vamos ter em Hidrolândia, certo? Que fica no estado de Goiás, tá bom? Então, esses são as localizações dos nossos centros de distribuição. A gente, como ela falou também, né, só para reforçar, a gente pode ter vagas tanto administrativas para atuar, por exemplo, no RH, no SESMIT, ou então em alguma outra área que seja mais administrativa nesse sentido, ou tem as vagas operacionais, que ela também comentou, né? Que aí a gente vai ter separação de produto, conferência de mercadoria, controle de estoque, né, e afins, tá bom? Também tem uma outra pergunta aqui. Gostaria de saber de informação se tem vaga na área administrativa em Fortaleza, no Ceará. Sim, nós temos várias vagas no setor administrativo em Fortaleza, principalmente porque é onde se encontra o nosso escritório principal, tá? Eu acredito que no Oportunidades Especiais a gente chegou a cadastrar uma vaga que a gente tem em grande quantidade, que é assistente administrativo, mas também tem outras vagas muito específicas que aí vai depender de cada área, que a gente colocou lá no nosso site da GUP, certo? E, obviamente, você pode se cadastrar no nosso banco de talentos, que tem também oportunidades especiais. A Paula Portugal também perguntou: Rio de Janeiro tem vagas? Sim, nós temos vagas para as nossas lojas no Rio de Janeiro, tá bom? Então, são vagas presenciais, são vagas de operação, ou seja, vai ter para farmacêutico, vai ter para operador de loja, tá bom? Em sua maioria. Deixa eu ver aqui, o que mais?
aqui a gente tem uma pergunta bem interessante da Camila Neves. E aí eu vou pedir a ajuda aqui para a Amanda responder, que ela perguntou: Eu não trabalho com a empresa ainda, mas tentei me candidatar para várias vagas que aparecem em plataformas online, porém sem sucesso para participar no processo seletivo. Tenho preferência no turno da noite, madrugada. Como faço para melhorar minha candidatura ou se existe algum site oficial para se candidatar? Perfeito, Camila. Às vezes a gente tem, obviamente, um grande volume de pessoas que se candidatam nas nossas vagas. Então é sempre importante a gente saber algumas dicas para poder talvez melhorar ali no momento da candidatura, algo que faça com que aquele recrutador possa te identificar como essa oportunidade, né? Para fazer parte do nosso quadro de colaboradores. Então, vou pedir aqui para a Amanda ajudar com essas dicas, tá? Perfeito, Camila. Obrigada, Nila. Então, vamos lá. Pessoal, é muito importante que vocês se candidatem pelo nosso site oficial, certo? Pela GUP. E também flaguem lá que vocês são uma pessoa com necessidades especiais, tá? Porque já ajudam no nosso filtro. Como a Mila mesmo falou, muitas pessoas se candidatam. A gente tem, por exemplo, candidaturas que chegam a mais vagas que chegam a mais de 1.000 candidaturas, então é muita coisa, né? Então, eu também, além de pegar essa partezinha, né, que você tem ali uma necessidade especial, eu também trago aqui como dica o melhoramento da sua candidatura como um todo, ali trazendo palavras-chave dentro da sua candidatura ali, onde você vai responder todo o formulário da candidatura, deixando todos os campos muito bem desenhado, trazendo ali suas experiências. Ah, Amanda, não tenho experiência ainda. Tem algum curso? Coloca lá de maneira bem explícita, com palavras-chave, que ali façam match com a vaga, né? Então, assim, quanto mais completo a sua candidatura, né, dentro da GUP, quanto mais completo você ali preenche todos os seus dados que faça sentido para a vaga, mais fácil é para a gente te achar. E também a gente conta com a inteligência artificial para nos ajudar ali a achar vocês dentro da GUP, né? Por isso que eu reforço ali o uso de palavras-chave, que todos os campos estejam devidamente preenchidos e que não se esqueçam mais uma vez ali de flagar a parte dentro da GUP que pergunta se vocês têm algum tipo de necessidade especial, porque já nos ajuda muito com o filtro, né? Também eu trago bastante pessoas também que gostam de estar ali no LinkedIn, que se não gostam, passem a gostar. O LinkedIn também é uma ferramenta em que, pelo menos, eu uso bastante como recrutadora para achar pessoas de forma mais assertiva e mais rápida. Então, acho que é até um papo também para a gente, talvez, quem sabe, Mila, trazer também, né? Essa questão do LinkedIn para a galera se atualizar melhor. Mas, como dicas, eu trago essas, tá bom? E, pessoal, complementando a fala da Amanda, da mesma forma que nós utilizamos a inteligência artificial no nosso dia a dia para o recrutamento, eu convido vocês também a utilizar os aplicativos de inteligência artificial que nós temos hoje, ChatGPT e outros mais, para que vocês possam fazer também essas conexões da forma como você escreve o currículo, da forma como você faz essa conexão com a vaga. Da mesma forma que nós utilizamos, a gente convida também os candidatos, até na maneira que é conduzida a entrevista, né? Você ali aprende muito boas técnicas, né? Quando a gente começa a olhar o chat GPT para nos ajudar na empregabilidade. Então, é um convite que eu faço também para vocês, quando fosse candidatar para a vaga, para ter aquele texto bem elaborado, com a conexão com a vaga, com a oportunidade que a Amanda trouxe, para fazer ali um olhar como um todo e a gente achar vocês ali na melhor forma. E tem uma coisa que eu acho muito importante de compartilhar com as pessoas que estão assistindo a gente aqui, meninas, que é assim: houve um tempo em que as pessoas com deficiência eram meio colocadas nas empresas como os PCDs da empresa. Então, era o PCD da empresa. E muitas vezes isso podia representar, naquele momento, meio na falta de uma palavra melhor, meio uma exclusão.
porque as pessoas achavam, e às vezes isso acontecia, de que elas entravam como PCDs e ali ficavam como PCDs, sem oportunidade de crescimento, sendo rotuladas, né? Então, tinha até pessoas que tiravam a característica da deficiência do currículo para terem mais chances de serem chamadas para uma entrevista sem esse viés da deficiência, porque em determinado momento na nossa história, né, da empregabilidade, isso pesava um pouco. Hoje isso está bem melhor, isso acontece bem menos, e posso dizer aqui que no caso da Pague Menos, isso não acontece. Então, estou reforçando que, como a Roberta muito bem colocou, a Amanda também, né? Como essas siglas, essas palavras-chave, PCD, deficiência, isso ajuda o algoritmo a encontrar vocês, né? Então elas vão ter mais facilidade para encontrar pessoas que têm a característica da deficiência e que vão ser avaliadas no processo de recrutamento e seleção como todas as outras pessoas são. E essa questão da deficiência, para quem tem um pouquinho de resistência com a palavra deficiência, não tenham, pessoal, não tenham, porque ao contrário do que às vezes as pessoas acham, né? Deficiência não é o contrário de eficiência, né? Não tem nada a ver com isso. Deficiência é uma palavra que deriva da palavra déficit, que significa alteração, mudança. Então, uma deficiência, por exemplo, visual, significa que aquela pessoa tem um déficit na visão. Então, isso ajuda, no caso aqui da PagMenos, muito a encontrar bons currículos de pessoas que querem trabalhar. Então, não deixem, tá, que muitas vezes esse equívoco acabe atrapalhando no processo de inclusão de vocês. No caso da PagMenos, vocês podem colocar a pessoa com deficiência, podem usar sigla PCD, porque isso, de fato, ajuda vocês a chegarem dentro da empresa. E para aquelas pessoas que às vezes perguntam, né, Roberta, Amanda, Mila, puxa, eu tenho deficiência, mas eu tenho mais de 50 anos, eu posso me candidatar? Claro que sim, porque no caso da Pague Menos, isso até vai ao encontro disso que a gente chama hoje da interseccionalidade. Se você é uma pessoa com deficiência, é mulher, é uma pessoa com deficiência, tem mais de 50 anos, você tem mais, inclusive, poder de voz, de fala, mais oportunidades para poder ajudar nesse crescimento humano que a gente vem falando tanto aqui, né, no caso da Pague Menos, que é de fato uma verdade, né, Roberta? Faz todo sentido. É uma verdade, e quando a gente fala de verdade, é porque não está só aqui no discurso, como eu falei outra vez, né? Está muito dos nossos números. Hoje, boa parte dos nossos 27 aí mil colaboradores, eu tenho uma atualização de mais de 7,59, 59% são pessoas 50 a mais. Então, assim, é um número que faz muito sentido para a gente e não tem essa diferença. A gente sabe que pessoas 50 a mais tem muito a contribuir. São pessoas que têm uma experiência muito valiosa, são pessoas que têm uma história de vida, são pessoas que têm uma história ali de trabalho. Então, quando a gente olha, a gente não separa a pessoa, e sim toda a contribuição que essa pessoa vai trazer para a gente. Por isso que todas as nossas vagas nós nomeamos como pessoa, até para identificar não só a posição, mas independente de idade, de faixa etária, de localização, de gênero, para nós é melhor fazer um recrutamento às cegas, de não querer saber ali o sexo, não querer saber se é homem, mulher, se é PCD ou não é PCD, porque são informações irrelevantes. Não é a partir daí que nós vamos decidir um profissional que vai estar conosco. O que vai definir é os seus comportamentos, é sua capacidade técnica, é sua vontade, é aquele sentimento de dono. Hoje, quando eu faço um recrutamento com o meu time, Renato e Amanda, a Amanda sabe muito disso, o que a gente olha muito mais é aquela vontade de fazer acontecer. É aquela pessoa que vem e diz assim: olha, Roberto, eu vou contribuir, eu não sei isso, mas eu vou aprender dessa forma, eu estou disposto a conhecer melhor a Pague Menos. Então, é nesse
público que a gente olha e diz assim, quer fazer parte aqui, venha fazer parte do time de gigantes, né? Como a gente comentou. E também vocês, né, como uma rede grande de atendimento ao público, uma coisa que vale a pena lembrar, que a gente também fala às vezes nos nossos encontros, é que as pessoas com deficiência também são clientes da Pague Menos. Então, quando você chega em uma loja e que você já tem essa cultura da inclusão, que é uma cultura colocada dentro da empresa, você é mais bem atendido, muitas vezes você é melhor recepcionado, as pessoas entendem mais quem tem uma ou outra dificuldade ou necessidade, precisa naquele momento de um apoio. Então, esse atendimento vai ficando cada vez mais humanizado e nada disso é forçado, é uma coisa que acontece de forma natural. É isso mesmo. Eu estou aqui respondendo algumas dúvidas que tem aqui no chat, tá bom? Algumas pessoas perguntando especificamente se tem vaga em determinada localidade. A gente vai ter em algumas localidades, certo? Mas não são todas 100%, tá, gente? Porque, como eu falei, também vai depender um pouco da rotatividade ali que a gente vai ter em determinada loja, se saiu alguém ou se vai entrar, se é uma nova vaga ou não, tá bom? E mais eu tentei responder aqui o máximo que eu consegui, porque são muitos, aí eu acabo me perdendo, tá bom? No caso do jovem aprendiz também, né, gente, vale a pena lembrar para as pessoas com deficiência que jovem aprendiz não tem limite de idade no caso da pessoa com deficiência. A gente sabe que o Brasil é muito grande, então, eventualmente, nós temos também pessoas que vão mais tarde ter acesso à escola, acabam se formando no ensino médio um pouco mais tarde, e muitas vezes a pessoa não vai começar a sua vida profissional com 20, 25 anos, vai começar a sua vida profissional com 30, 35 anos. Então, o jovem aprendiz também é aberto para pessoa com deficiência, sem limite de idade, então isso é uma informação bem bacana. Isso mostra que as pessoas com deficiência precisam estudar tanto quanto qualquer pessoa, né? Se querem trabalhar e tudo mais, né? E aí, meninas, eu vou fazer uma pergunta aqui. Vocês me falam se cabe, tá bom? Queria que vocês, se possível, falassem um pouquinho também dos benefícios da Pague Menos para quem está, né, pensando aí em entrar na empresa, né? O que que vocês oferecem? Não sei se vocês podem falar nesse momento. Se não puderem, tudo bem também. Claro, a gente pode sim. A Amanda vai te ajudar aí com essa resposta, tá? Tá bom? Prontinho, só um minutinho, tá? Eu já Tá vou bom. trazer essa Uhum. informação, pessoal, abrindo aqui. Tá bom. Se tiver fácil, viu, Amanda? Fica tranquila. Não, mas tá. Eu vou trazendo aqui enquanto carrega, porque eu quero trazer a listinha completa para vocês, tá? Mas vamos lá. Hoje a gente tem como benefícios, né, principais, eu vou trazer pelo menos os principais aqui, tá? A gente tem uma gama de benefícios muito bacana e bastante competitiva. Hoje a gente conta com plano de saúde, né? A gente conta com plano de saúde tanto Unimed quanto a Apvida, né? Então a gente tem essas duas aí grandes players, né? Aí de mercado quando a gente fala de plano de saúde, a gente tem plano odontológico, nós temos seguro de vida, nós temos plataformas de educação corporativa, temos o Hub, que é o antigo Gympass, né, onde a gente vai ter aí é, tanto uma gama de serviços voltados para saúde física, né, mas também saúde mental, como mindfulness, entre outras coisas. Nós temos bônus anuais aqui na PagMenos, né, que muitas pessoas conhecem como PLR, né? A gente tem e também conhecemos como as participações de lucro, né, aqui na nossa empresa. Temos seguro de vida, temos programas para gestantes, né? Então, assim, são uma gama de benefícios muito bacanas em que as pessoas têm direito, assim, logo quando entram, né? Em algumas empresas, logo quando entram, eu digo assim, é um espaço de tempo muito curto, porque em grandes empresas, em diversas empresas, as pessoas precisam passar um tempo muito longo, às vezes 3 meses, né, para ter acesso a algum desses benefícios, né, que a gente tem um prazo de uma maneira mais curta, para que os nossos colaboradores tenham acesso o mais rápido possível a esse tipo de benefício, tá? Então, assim, é muito bacana, né? A gente considera assim que os nossos benefícios são bastante competitivos. A gente também tem como aqui o nosso cartão de alimentação é o iFood, né? Que é um cartão aí bastante flexível, também é muito bacana. E é isso.
Que legal. Eu sempre gosto de perguntar porque muitas pessoas com deficiência também são pais de família, mães de família, e a gente sabe, né, que essas pessoas também têm os seus dependentes. Então, quando a gente entra em uma empresa, muitas vezes não é só a nossa remuneração, são os benefícios que tanto são importantes para a gente, como também muitas vezes se estendem para os nossos dependentes. Então, tudo isso, pessoal, traz uma melhoria na qualidade de vida que a gente tem, né? Então, acho muito importante. E, meninas, nós estamos caminhando aqui para os 10 minutos finais do nosso encontro, passa muito rápido, né? Então, queria aqui meio fazer um combinado com vocês, para a gente terminar no nosso horário às 17 horas, né? Então, não sei se vocês querem fazer aí algumas falas finais ou trazer aí mais algumas questões que são importantes para serem compartilhadas ainda no dia de hoje, né? Mas, infelizmente, a gente está há pouco tempo para terminar. Então, quero que vocês aí, dentro do tempo de vocês, vão fazendo esse encerramento. Pronto, perfeito. Como já para ir finalizando, eu só quero também reforçar que um dos benefícios que a Amanda colocou aqui é da nossa plataforma de educação, né? Hoje a gente tem um projeto chamado Educa Mais, né? E ele tem planos para os nossos colaboradores, começando com R$ 25, que dá acesso a diversos cursos, né? Então, isso faz parte também da jornada de vocês aqui dentro da PagMenos, né? A gente quer muito que os nossos colaboradores possam se desenvolver, cursos de idiomas, curso profissionalizante, curso livre, pós-graduação, MBA, né? Então, tudo isso pode ser acessado a partir de R$ 25, obviamente indo aí até preços maiores, mas de uma maneira muito acessível, vocês também podem se desenvolver pessoalmente, profissionalmente aqui dentro, né? E eu acho que esse é o grande intuito aqui dos benefícios que a gente oferta para os nossos colaboradores, sempre pensando numa maneira que vocês podem se beneficiar e também seus dependentes, né? Que os dependentes eles também podem ter acesso a essa plataforma, por exemplo, certo? Mas, assim, já finalizando aqui o nosso momento, queria agradecer a presença de vocês, né? O interesse em fazer parte da Pague Menos. Eu acho que esse é o principal intuito da gente fazer uma feira online para pessoas com deficiência, é apresentar a nossa empresa, é gerar encantamento, é fazer com que vocês também se apaixonem pela PagMenos que a gente conhece e que a gente quer apresentar para vocês, para que vocês se interessem e entrem aqui conosco, né? Mas de uma maneira geral, eu queria agradecer por isso. Vou passar aqui a palavra também para a Roberta e para a Amanda fazerem os agradecimentos, mas de maneira geral, gostaria de dizer que estou muito grata aqui por participar desse momento. Muito obrigado, Mila. Renato e colegas, eu quero também agradecer. Acho que a nossa participação aqui na feira é um dos principais pontapés para que a gente aumente cada vez mais a nossa representatividade de pessoas com deficiência em todas as áreas de negócio. Acho que esse é um dos maiores objetivos que a gente tem aqui, é aumentar cada vez mais esse número. Quero dizer que estou muito feliz de ter esse momento aqui com vocês, colocar aqui à disposição todas as nossas páginas de carreira dentro da GUP, como a Amanda comentou. Lá vocês vão ter acesso às nossas oportunidades e também a página, a vaga divulgada aqui nas oportunidades especiais. Não deixem de se candidatar. Qualquer lugar do país, nós temos uma farmácia Pague Menos, né? Como eu comentei, em todos os estados e no Distrito Federal. Então, eu fico muito feliz de ter esse momento com todos e quero desejar, assim, do coração, sucesso, que vocês tenham aí uma carreira, que vocês cumpram os seus objetivos profissionais e que a Pague Menos está de portas abertas, né, para recebê-los e criar aqui uma trilha de carreira que faça sentido para todos vocês. Muito obrigada. Obrigado, Roberta. Amanda, quer fazer uma fala final Pronto. também? Sim, Renato, e turma, gostaria muito de agradecer por esse momento. Para mim é muito enriquecedor. Estou muito feliz de verdade. Inclusive, né? Estou vendo alguns nomezinhos aqui que estão no chat, que estão aqui na nossa chamada, já me adicionando no LinkedIn. Isso é maravilhoso, galera, de verdade. Fico muito feliz. Acho que a gente está fazendo o nosso papel de uma maneira muito bacana. E vamos seguindo, tá bom? Muito obrigada. Olha, muito obrigado também, Amanda. E, pessoal,
como eu também sou uma pessoa com deficiência, né? Assim, comecei a trabalhar bastante cedo. Digo para vocês que o que a gente precisa sempre na vida é de boas oportunidades, né? Então, a gente, a menos que a gente tenha nascido herdeiro, né? Nascido com muito dinheiro no bolso, já de forma antecipada, a menos que isso aconteça, a gente, durante a vida, a gente precisa estudar e trabalhar muito para alcançar os nossos objetivos. Então, aproveitem as oportunidades que aparecem na vida de vocês, né? E valorizem momentos como esse aqui, e pessoas como essa, e empresas, né? Pessoas como essas e empresas como a Pague Menos, que de fato acreditam e incluem pessoas com deficiência, né? Na prática, como todo mundo, pessoa com deficiência, se não estuda, se não trabalha, não tem dinheiro para pagar boleto no final do mês. Simples assim. Então, já que a gente precisa trabalhar a grande parte da nossa vida, né, a maioria da nossa vida, a gente precisa trabalhar, por que não trabalhar em um lugar que de fato a gente tem oportunidade, em lugares que a gente esteja feliz naquilo que a gente está fazendo, com pessoas bacanas, né? Dificuldades todo mundo tem. Trabalhar não é fácil, né? Mas é compensador. Então, muito obrigado, viu, meninas, Amanda, Roberta, Mila, muito obrigado à nossa audiência. Obrigado, Patrícia, nossa intérprete. Muito obrigado, João. Essa foi mais uma feira de carreira. Um grande abraço para vocês e um bom fim de semana, gente. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada, gente.